Olá, tudo bem? Começa agora mais um Birdcast. Estou aqui com o pastor William, da Assembleia de Deus. Hoje nós vamos falar sobre escatologia do Apocalipse. Não vamos conseguir chegar em tudo, né, sobre esse assunto, mas ele vai tentar responder pra gente alguma coisa aí dos fins dos tempos, que é uma coisa bem polêmica. E é isso aí, William. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Paulo, né, passarinho. Também a Cris e quero cumprimentar também o Juliano que está aqui nos bastidores. É mais uma vez, muito prazer estar aqui com vocês. E esse assunto do Apocalipse é um assunto polêmico, né? Eu não me considero uma pessoa com muito entendimento a respeito do Apocalipse. Temos uma base, um conhecimento e com certeza queremos de repente é todo nosso, isso. Novamente, né, com um tema polêmico. E vamos tirar tudo de você. Tudo que a gente puder aprender. Mas vamos começar do básico. A escatologia do Apocalipse, né, é um assunto que sempre me intrigou. Inclusive, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de história. E eu, a partir do momento que eu fui católico, fiz crisma, daí eu saí. Quando eu fui conhecer uma igreja evangélica, eu fui bem radical até comigo mesmo, que eu li lá o Salmo 115, né? E aí eu já tomei uma decisão. Falei, pô, mas um tá errado, o outro tá errado, o outro tá mais errado ainda. Eu preciso saber quem tá certo. Eu não procurei estudo com doutrinas. Mas eu sempre pedi para Deus me dar um entendimento e o conhecimento de Salomão para poder chegar num ponto de, né, com mais clareza. E eu ouvi muito falar sobre a questão, que é a minha primeira pergunta, o que é a teoria, né, porque isso é tudo teoria, a teoria pré-milenista, amilenista e pós-milenista. Então, na verdade, a Bíblia não trata como uma teoria, né? A Bíblia, ela fala a respeito do milênio, fala a respeito da grande tribulação, né? É que, na verdade, existem algumas pessoas, algumas linhas teológicas que acreditam que o Senhor Jesus Cristo ele volta antes da grande tribulação. Outros acreditam que ele volta durante a grande tribulação. E outros acreditam que ele volta após a grande tribulação. Como eu disse, o que seria pré-tribulacionista? Seria aqueles que acreditam que o Senhor Jesus Cristo venha arrebata a igreja antes da grande tribulação. Eu sou um pré-tribulacionista. Eu acredito que o Senhor Jesus Cristo venha buscar a igreja antes. Então você acha que tudo que está acontecendo não tem parte do Apocalipse? Não, está no Apocalipse. Eu acredito que ele vem buscar a igreja antes da grande tribulação. Quando eu falo igreja, eu não estou assim, me referindo a uma denominação, né? Porque a igreja de Cristo não tem uma placa, né? Embora existam várias denominações, mas a igreja de Cristo, a igreja universal de Cristo na Terra, ela que engloba toda a Terra, ela está espalhada, né? Ela está espalhada. São pessoas que servem a Cristo, que acreditam, sim, né? Que acreditam em Cristo, né, e que se renderam a ele, se arrependeram dos seus pecados, então estão caminhando, aguardando. Que faz bem, mas não vai na igreja no domingo, ela não vai ser arrebatada. Olha, ela que faz o bem mesmo. Para julgar quem vai ser, quem vai para o céu ou não vai, eu nunca costumo fazer esse julgamento, porque assim, não podemos nunca dizer assim, fulano vai para o inferno, né? Fulano foi para o inferno, ou vai para o inferno. Porque a gente não sabe. Eu fui visitar um senhor que estava com câncer, fomos 3 vezes na casa dele, um senhor muito rico, ele é pai de um casal aqui de Cornélio Procópio, de médicos, né? E ele estava com câncer, um câncer de garganta, e nós oramos com ele, cantamos louvores, pregamos a palavra, e ele rejeitou piamente, não quis saber. E saímos lá decepcionados, mas nós cremos que a palavra de Deus ela tem o seu efeito, né? Ela não volta vazia. No outro dia ele acordou cedo e falou assim para a empregada, para a colaboradora ali da casa. Falou assim, eu tô me sentindo outra pessoa hoje. Eu quero que aqueles meninos voltem aqui de novo. Que ele é? Não sei. Meu pai é assim também. A gente fala com ele, ele fica bravo, só no outro dia ele digere. Tem pessoas que são assim, né? Porque eu sou de Gêmeos, tá, gente? Aí no outro dia, daí nós fomos na outra semana lá. E nós oramos com ele, pregamos para ele, falamos de Deus, ele não quis, rejeitou totalmente. E aí, quando foi um dia, eu estava voltando da igreja,
à noite, um domingo, e Deus tocou, Deus não, veio uma vontade no meu coração, hoje eu sei que é Deus, mas na hora eu não detectei que seria, de comprar uma bolacha e levar para minha mãe trabalhava de enfermeira à noite, e eu fui levar isso para ela lá. E quando chegou, ela falou assim, olha, o fulano tá aqui, internado, você não quer fazer uma oração para ele? Já no meu coração veio assim, olha... Não foi coincidência. Eu falei assim, puxa, eu já fui 2, 3 vezes orar e ele não quis saber, rejeitou tudo, mas eu vou fazer essa oração. Mas depois eu entendi isso, que não foi uma coincidência. E aquele homem estava muito mal, realmente na ânsia da morte. E eu orei com ele, eu abracei ele, senti assim, um carinho especial por ele, um amor. Algo sobrenatural aconteceu ali naquele dia, naquele momento, que eu não sei explicar. Um amor tomou conta daquele ambiente, que eu abracei ele, foi algo sobrenatural. Mas eu não convidei ele a confessar Cristo. Eu não convidei ele a confessar Cristo, porque nós cremos, né? Segundo a palavra de Deus, sim, que diz assim, com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Aí eu vou sair para fora. Quando eu fui embora, que eu saí, veio uma voz no meu coração, falou assim, volta e convida ele para confessar o meu nome. E aquilo eu estremeci. E voltei lá e pedi para ele confessar. Ele confessou a Cristo. Naquela madrugada ele faleceu. Eu nunca, jamais eu ia à noite visitar minha mãe, entendeu? Então, são experiências que... Às vezes a pessoa, hoje, amanhã é o arrebatamento, ele faz isso e amanhã ele vai e aquele que ficou lá, exatamente, balançando a moedinha no bolso, igual o rapaz fazia lá para dar as esmolas, e ganhar reconhecimento, vai ficar. Então, por isso nós não podemos julgar, né? Igual no meu lado humano, ele já estava perdido, porque ele rejeitou, mas Deus... tinha algo, né? Tinha algo com ele na eternidade que eu não posso explicar o porquê. Um homem que viveu simplesmente para sua vida, um homem muito inteligente, nunca foi, nem pisou numa igreja. E no último momento este homem recebeu a salvação, né? Por Cristo, conforme a palavra de Deus. Uma pergunta agora em questão. Por isso que a gente não julga. Então... Esse homem, ele hoje foi lá, aconteceu, aceitou Jesus, faleceu, ia pro costume evangélico, né? E o cristão dizer que ele foi pra glória. Ele tá na glória e daí depois quando vir Apocalipse ele vai sair da glória e vir guerrear, ou ele tá num lugar onde ele vai esperar a vinda de Cristo? Então o que acontece? Nós cremos, segundo a palavra de Deus, que aquele que morre em Cristo, ele vai para um lugar de descanso, chamado Seio de Abraão, né? E aquele que morre sem Cristo, ele vai para um lugar de tormento chamado Hades. Mas não é um inferno ainda, né? E Hades é uma tem relacionado ao deus grego? Não necessariamente. Nada a ver. Não, pelo menos eu não conheço nenhum deus grego nesse nome. É Hades, né? É diferente. Tem um Hades. E aí o que acontece? A Bíblia diz que quando Cristo vier, aqueles que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Serão transformados, ou seja, o corpo vai estar só pó lá. Vai ser regenerado esse corpo, né? E ele vai ser transformado e subido e levado ao céu. Os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, diz a Bíblia, seremos transformados e arrebatados ao céu a encontrar com o Senhor nos ares. Então isso, segundo a Bíblia Sagrada, eu acredito, né, como eu disse, eu sou pré-tribulacionista, eu creio que isso acontece antes da grande tribulação, porque a grande tribulação ela tem um período de 7 anos. 3 anos e meio, onde o anticristo ele vai trazer o bem para o mundo. Ele vai resolver problemas de guerras, problema de fome, problema de político, tudo ele vai resolver a questão da terra, a questão da fome principalmente, né, que a gente vê que em breve tudo está demonstrando, né, um prelúdio de que em breve a comida vai ser escassa na terra. Então ele vai resolver tudo isso. Então durante 3 anos e meio ele vai ser tipo adorado, né? Ele vai ser, olha, esse é o cara, essa é a pessoa que nós precisávamos, né? Um governo mundial, para que isso aconteça é necessário um governo mundial e tudo já está se cogitando para isso, né? Inclusive a questão da moeda, né? A moeda digital, né? O dinheiro digital já é uma preparação para o domínio do anticristo, né? Sim. Também. Então aí no caso, como eu estava dizendo, então esse período de 7 anos, que são 3 anos e meio de paz, onde ele vai trazer paz à terra, ele vai resolver todos os problemas, inclusive uma questão religiosa, porque os judeus, eles estão clamando o Messias, clamando a Deus e clamando a vinda do Messias. Eles não acreditam que Jesus já veio, né? Os judeus em si, eles não acreditam, só os judeus convertidos a Cristo.
Eles não acreditam que Eles Jesus Cristo já respeitam veio. Cristo, né? É Mas porque não- eles esperavam Cristo como uma figura política que viria libertar eles do jugo romano. E Jesus não veio para isso, ele veio para libertar o homem do pecado, para dar uma pra chance de adotar salvação. todos os cristãos. E aí, os judeus, então, eles querem reconstruir o templo. Então, eles ficam lá no Muro das Lamentações. Você já viu eles lá chacoalhando o corpo? Que eles clamam a vinda do Messias, né? Que eles acreditam que não veio, né? Primeira vez. E eles querem reconstruir o templo. Mas é um problema isso, Eu porque... vou bem no... entrar nessa parte que já vou questionar. Eu já Tá, sei o que você tá vai bom. falar, então eu vou fazer pro pessoal entender de casa. Existe um local no planeta que é praticamente o local mais sagrado que estimula várias guerras, né? E esse local é onde tem, né, em Jerusalém, onde foi construído o Templo de Salomão por 2 vezes. Ele foi destruído uma vez, depois reconstruído novamente e depois foi destruído. Construíram no mesmo local, né? 700 anos depois de Cristo, nasceu Maomé, veio, fundou aquela religião dos islâmicos e construiu esse templo que diz que ali ele ascendeu ao céu. E ali também tem aqueles que É a Mesquita do Omar, né, que eles falam. Aquela mesquita no que mesmo existe. local, no mesmo Então, local. está no local do Templo Do de Jerusalém, Templo que de está Jerusalém. destruído. E também tem o Muro das Lamentações, que é a única parte do alicerce do Templo de Salomão. Então, quer dizer, vamos resumindo para a gente fazer a pergunta. O local que é mais sagrado do mundo, que instiga as maiores guerras do mundo, né? Porque, inclusive, para construir o Templo de Salomão, precisa destruir a basílica, a mesquita lá dos islâmicos. Precisa. Isso é um problema Então religioso. é onde que vai acontecer. Assim, ó, eu teve uma ideia que o Apocalipse pode se iniciar através disso. A partir do momento que for construído pela 3ª vez o Templo de Salomão, é onde se inicia o Apocalipse. Foi uma teoria que eu também já estudei sobre isso e ouvi falar. Então, na verdade, quando nesses 3 anos e meio, onde o anticristo vai trazer a paz à Terra, ele vai conseguir essa reconstrução do templo. Lá. Na paz. Ele vai ser financiado pelos judeus na paz, na sua diplomacia, na sua Chegar influência. lá, Ele vai arrancar conseguir os tirar terroristas, isso e tudo, conseguir pegou. reconstruir o templo. Eles vão reconstruir. E depois de 3 anos e meio, passado toda essa tranquilidade, onde ele vai ser, que ele vai ganhar o mundo, né? Ganhar a fama, vai ganhar o prestígio. A globalização. Ele vai ganhar todas as pessoas, né? As pessoas vão adorar ele, vão ter ele como uma pessoa que veio para resolver, né? Aí ele começa os outros 3 anos e meio da grande tribulação, é onde ele se revolta contra os judeus. Haverá extermínio em massas, as religiões serão perseguidas, principalmente os judeus, e ele vai instituir o trono dele dentro do templo que ele reconstruiu lá em Jerusalém, certo? Então é necessária a construção do templo para acontecer o Apocalipse. Então, nós acreditamos que o Senhor Jesus vem antes dessa grande tribulação. Né? E algumas pessoas, como nós estávamos dizendo, acreditam que ele vem durante, e outros que pós-tribulacionista. Depois, né? as pessoas relacionavam a grande besta com o Papa. Você acha que hoje em dia isso ainda tem possibilidade? Ou você acha que vai surgir uma pessoa mais, como eu posso dizer, da informática, mais da internet? Uma pessoa que vai dominar, por exemplo, um Elon Musk, ou alguém milionário, que vai fazer alguma coisa que vai revolucionar ali e aquela pessoa vai ser adorada. Hoje em dia você acha? Ou você acha que alguma religião vai ser a religião do diabo lá, a religião que vai dominar o planeta com a besta? Então, na verdade, eu não relaciono a figura do Papa com o anticristo. Sim, eu acho que o anticristo vai ser um ser, uma pessoa, principalmente de influência política, né, que vai ser levantado para poder ali realmente dar prosseguimento a esse plano maligno, né? Todo o estudo do Apocalipse são teorias, né? Porque no livro ele não é nada claro, né? É tudo muito embasado em estudos e teorias. Você acredita que tem alguma possibilidade do que está lá escrito no livro do Apocalipse ser real, como tem, né, falando da besta que vem do mar? Você acredita mesmo que isso seja completamente metáfora? A Bíblia, claro que ela tem uma figura de linguagem, mas ela por si só se completa, porque para você estudar o Apocalipse, você precisa também conhecer as profecias. Né? As profecias que foram já preditas pelos profetas do Antigo Testamento. Então elas se cumprem, né? Elas se fundem no Apocalipse. Então muitas profecias você vai ver acontecendo, outras que estão acontecendo e que vão acontecer ainda
está ali escrita, né, no Então, Apocalipse. de repente, Por uma isso, pessoa que vai pegar o livro do para ler, se ela não tem um embasamento, se ele ela não fizer precisa. essa correlação, ele não, Algumas coisas ele vai precisar. não vai conseguir. Por exemplo, nós vemos lá no capítulo 3, onde Jesus ele envia cartas, né? Ele usa os João ali para escrever cartas que são enviadas a 7 igrejas da Ásia. Né? A princípio, muitos pensam que se trata de algo espiritual, né? Assim, alguma coisa espiritualizada, né? Mas na verdade não, na verdade se trata de igrejas que realmente existiam naquela época, na Ásia. Só que cada igreja, né, que foi enviada a carta, existe está relacionado com um tempo cronológico. Né? Por exemplo, Jesus fala, as cartas são direcionadas a várias igrejas, Éfeso, né, Esmirna, né, Tiatira, enfim. E a 7ª carta é direcionada à igreja de Laodiceia. Então, cronologicamente, nós entendemos que cada carta, cada igreja tem relacionada a um tempo cronológico. E a última, de Laodiceia, que é a igreja morna, está relacionada ao tempo que nós estamos passando agora. Por quê? Porque Jesus ele elogiou todas as outras igrejas pelo esforço, pela dedicação, mas quando chegou na igreja da última igreja, né, que é o tempo da mornidão espiritual, né, que é a igreja de Laodiceia, então Jesus estava criticando severamente porque ela é uma igreja rica, que tinha toda uma aparência de que era viva, né, toda uma ritualística, era uma igreja que tinha influência na sociedade da época, ali em Laodiceia, e só que ela negava a fé, né, nas atitudes, nas boas obras. A Bíblia diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então hoje nós estamos vivendo um tempo em que o amor entre as pessoas está cada vez mais frio. Ele está mais conectado, né? Eu acredito que o amor das pessoas está conectado com o like, com o coraçãozinho, isso, com o story, né? Mas não tem amor de Mas fato. o amor fato, um abraço não existe mais, né? Um exemplo foi... Inclusive a própria pandemia veio para fortificar isso. Agora vamos chegar ali, eu vou entrar numa última pergunta agora. Porque esse é um assunto que a gente passaria dias aqui conversando. A Cris acabou de fazer uma pergunta em relação a se isso vai acontecer com efeitos especiais, né? Que eu acho que foi o que ela quis dizer. Mais ou menos isso. Tem possibilidade de João ter estudado isso lá e quando estava preso, tido como inspiração de Deus para fazer um relato para o mundo? Ou você acha que ele foi dominado por um anjo e fez tudo aquilo que ele viu mesmo acontecendo lá igual num cinema? A palavra Apocalipse significa revelação, né? Então o que foi dado a ele, escrito no Apocalipse, foi revelação realmente direta do próprio Deus, né? O próprio Deus foi revelando a ele, o próprio Senhor Jesus Cristo foi revelando a ele aquilo que ele deveria escrever, e ele então foi escrevendo, né? Passo a passo. A Bíblia não relata, né? E há poucos fatos históricos que provam, né, quanto tempo isso levou, mas mostra que ele realmente ficou um tempo ali na ilha de Patmos, após ter sido lançado num tacho de óleo fervente, morreu. Nossa. E aí, com certeza, pensaram que ele era um fantasma, alguma coisa, e vamos lançar ele na ilha de Patmos. E lá então, ele teve a revelação. A ilha de Patmos era uma ilha deserta. Era algo isolado, né? E aí ele ficou lá recebendo as revelações do Apocalipse. Quero te fazer uma pergunta. Eu sou uma pessoa que aprendi, né, na minha vida, a sempre ter um plano B, né? Lógico. Eu sou uma pessoa que eu quero muito chegar no momento do arrebatamento e ser arrebatado. Mas se isso não acontecer, eu já aprendi a sobreviver na selva, sei caçar, tenho condições de caçar, tenho minha arminha, né? Sei fazer uma barraca e sei tirar uma aguinha fresca lá no meio do mato. Ficar assim, tipo como Lázaro, então, né? Mas fugindo, né? Você, o que você faria? Você aceitaria o chip ou você deixaria sua família passar fome? Não, eu pretendo ser arrebatado, né? Antes que isso aconteça. Porque a promessa do Senhor Jesus é que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. E então eu pretendo subir com a igreja no arrebatamento e não passar por isso, porque isso vai acontecer durante a grande tribulação, onde ele vai ganhar a confiança das pessoas. E ele falou assim: gente, você só pode agora comprar, vender se vocês me adorarem. Só pode viver se vocês me adorarem. E muitos vão ceder. E aí, sabe o que vai acontecer? As pessoas que conheciam sobre isso,
né, que estavam afastados do caminho, não estavam preparados, mas conheciam, falar assim, puxa vida, o que está acontecendo agora é aquilo que a gente ouviu a vida inteira, que foi foi a vinda do Messias, então nós não podemos aceitar. Sim. Não podemos aceitar a marca da besta, senão nós vamos perder a salvação, porque daí se a pessoa aceitar a marca da besta, ela perde a salvação, porque ela vai adorar um outro Deus que não é o Senhor Jesus Cristo. Sim, mas agora vamos dizer assim, eu sei que eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas vão se decepcionar com esse negócio de arrebatamento. Vai olhar pro lado e vai ver só a roupa dos outros e vai se acharam muito que ia pro céu. Eu te pergunto você, se isso não acontecer, se alguém chegasse, colocasse seu filho na sua frente e falasse, se você coloca, ele vai morrer, e você deixaria ele morrer? Eu tô dizendo de uma forma, por exemplo, da igreja primitiva, né? Que eles crucificaram um de ponta cabeça, que eles jogaram o outro dentro de um... Isso foi o Apocalipse pra mim, entendeu? Assim, tipo, não que seja o Apocalipse, mas que conseguiram sentir na pele o que realmente era, né? Uma inquisição, por exemplo, a parte lá dos apóstolos, a forma que eles foram. Se você vê isso na sua frente, você teria aquela força que Paulo teve, teria a força que Pedro, que João teve para suportar tudo isso por Cristo? Então, o nível de maldade que vai ser exercido na grande tribulação é algo nunca visto. Tudo que nós conhecemos de nível de tortura, maldade, nós vamos ver pior nessa época. Nessa época. É claro que a minha pretensão, né, eu peço a Deus que me ajude, e eu também estou me esforçando para subir no arrebatamento. Mas vamos dar um exemplo se eu ficasse na grande tribulação. Com certeza, conhecendo a palavra de Deus, eu não iria aceitar o chip nem a marca da besta. Só que daí eu seria torturado, perseguido. Então esses 144 mil que vão se salvar, são esses que vão aguentar torturas, que vão suportar todo quanto é tipo de perseguição, né, que haverá uma grande perseguição, extermínio em massa, enfim. E são essas pessoas que vão conseguir a salvação, mas muitos não vão suportar. Por quê? O Espírito Santo é quem convence o homem. Né? É o Espírito Santo que convence o homem sobre a salvação. No arrebatamento ele vai subir, né, com a igreja. Então se com o Espírito Santo aqui na Terra... Não. Com o Espírito Santo aqui na Terra está difícil o homem acreditar. Agora imagine com a pressão exercida na grande tribulação pelo anticristo, pelo sistema na besta e sem o anticristo. E sem o Espírito Santo, desculpa. Eu acho que o melhor caminho é aceitar. O melhor caminho é enquanto há tempo, né? Hoje é dia da salvação, então amanhã não nos pertence. Dia de amanhã, né? A gente nunca sabe. Não nos pertence. É isso aí. Então vamos finalizar aí mais um Birdcast. E eu quero agradecer você, William, por vir esclarecer a gente nessa parte apocalíptica. Vixe, não é isso, apocalíptica, né? Corrige nós. Isso. Apocalíptica. Isso. Quero agradecer, né, Paulo, Passarinho, Cris, também o Juliano, pelo convite. E tenho certeza que uma outra oportunidade, se nós tivermos, estaremos aqui com vocês novamente. E vai ter. Eu queria agradecer, mas eu queria fazer uma pergunta. Eu gostaria que você usasse uma única palavra para definir o William. Quem é o William Meneguin? Se precisasse definir em uma única palavra. Alguém que está aprendendo. Não, uma sempre. Palavra uma só. Então seria o aprendiz. Aprendiz. Isso. Muito bom. Obrigado, William. É isso, tranquilo. É isso aí. Então lá, termino mais um Birdcast. Até mais.